Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos lá, né? Eu tô aqui gravando esse vídeo pra gente começar aí o PET 2, né, de matemática aí do terceiro ano. E essa primeira semana, então, ela trabalha a questão da geometria analítica, né? Então, a geometria analítica, ela, para nos familiarizarmos com as coordenadas. Então, a geometria plana, ela trata dos objetos geométricos sem localizá-los. Né? Você tem uma noção, mas você não localiza assim. Agora, a geometria analítica plana, ela faz uma espécie de algebrização. Cada objeto geométrico é visto através das coordenadas ou equações. Então, para a gente ter uma noção boa, olha, repara esses dois mapas. Esse mapa à esquerda, ele tem referências relativas. É possível localizar os países uns em relação aos outros. Agora, o mapa da direita, não. O que acontece? Ele possui uma referência absoluta. Repara que ele é quadriculado, existe aqui um sistema de coordenadas. Né? Então, para criar o sistema, são duas coisas que são necessárias. Primeiro, a gente precisa dos eixos e a unidade de medida. Então, num plano, nós criamos um eixo horizontal, o eixo X, também chamado de eixo das abscissas, e um eixo vertical, o eixo Y, também chamado eixo das ordenadas. Então, portanto, os eixos são perpendiculares entre si. Quer dizer, perpendiculares, eles se cruzam em um ponto e formam ângulos de 90 graus entre eles. Então, um plano com esse sistema de eixo é chamado de plano cartesiano. As coordenadas são chamadas retangulares ou cartesianas. O que seriam as coordenadas? As coordenadas são o valor do x e o valor do y. Então, esses dois valores a gente chama coordenadas de um ponto. O x a abscissa e o y a ordenada. Bom, então, René Descartes, né, ele foi um filósofo, foi um físico, foi um matemático, e ele, então, avançou aí nos estudos, né, da geometria analítica, trabalhou muito com a questão da geometria para a álgebra, com alguns problemas através de sistemas de coordenadas, né? Então, ele colocou dessa forma. Então, pelo que nós temos aqui, a gente tem aqui aquilo que a gente está falando, que é um plano cartesiano. O eixo das abscissas, o eixo do x, que é um segmento de reta, com o eixo das ordenadas, né, o eixo do y, que também é outra reta. Quer dizer, eles se cruzam em um único ponto, formando entre si ângulos de 90 graus. E o ponto de origem, né, o ponto de interseção dessas duas retas, né, dividiu esse plano aqui em 4 partes, né, que a gente chama de quadrante, e a gente trabalha isso com o sentido anti-horário. Então, se eu começar aqui, nesse primeiro aqui, onde tem aqui o A, o que acontece aqui é o primeiro quadrante. Nesses pontos, o X são números positivos e o Y também são números positivos. No segundo quadrante, o que acontece? Os valores de x agora são todos negativos. Olha, menos 1, menos 2, menos 3. E os valores de y são todos positivos. 1, 2, 3, tá vendo? Pelo plano cartesiano. No terceiro quadrante, tanto o x quanto o y são números negativos. E no quarto quadrante, os x são números positivos, mas o y são números negativos. Certo? Então, aqui a gente pode ver que o ponto A ele está no primeiro quadrante, o ponto B está no segundo, o ponto C está no terceiro e o ponto D está no quarto quadrante. O ponto que une os dois segmentos aí, né, é o ponto O, de origem, né? Então, ele não está localizado em nenhum quadrante. O mesmo se pode falar, por exemplo, dos pontos H, o ponto G, o ponto E e o ponto F. Porque, na verdade, se eles estão sobre os eixos das abscissas ou das ordenadas, quer dizer que um dos valores dele vale 0. Então, ele não está em quadrante. Esses pontos fazem parte do eixo. Tá? Bom, então aqui, além dessa localização, René Descartes ainda explicou para a gente que a gente tem aqui uma referência geométrica e uma outra algébrica. Então, facilita a criação de fórmulas, plotagem de gráficos nos dispositivos,
né? Então, por exemplo, aqui, eu quero calcular aqui, ó, você repara, aqui nós temos um plano cartesiano, né? Pelo desenho dele, ele está localizado aqui no segundo quadrante. Você pode ver que o x, os valores de x são negativos, mas os valores do y são positivos, né? E aí, eu quero calcular a distância que vai do ponto P até o ponto Q. Então, se eu unir os pontos, por exemplo, do ponto P até aqui, ó, né? Por exemplo, aqui eu tenho XQ e YP, eles se cruzam nesse ponto aqui, que formou o ponto Q. Então, se eu cruzar do ponto Q até aqui, nessa altura do ponto P, olha, do ponto XP, aqui, que é esse valor de XP, o que acontece? Eu tenho uma distância aqui, que é XP, XQ, né? Aqui, ó, é uma outra distância, que é de P até aqui, é isso que eu quero saber. E esse tamanho aqui, né, vai ser o P menos X, YP menos XQ. Então, se eu pensar bem, isso aqui é um triângulo retângulo. Repara que um dos ângulos é o ângulo reto, mede 90 graus. Tá, então a gente joga no teorema de Pitágoras, para a gente poder entender o que é teorema de Pitágoras. É aquele que fala assim, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, qual que é a minha hipotenusa aqui nesse meu triângulo? Meu ângulo reto está aqui. Então, a hipotenusa é o lado oposto a ele, que no caso é qual? É a distância de PQ, certo? A hipotenusa ao quadrado. Então, dPQ ao quadrado é igual quadrado dos catetos. Então, isso aqui, ó, esse pedaço eu não sei. Então, eu estou pondo XP menos XQ ao quadrado. Esse aqui, XP, YP menos YQ ao quadrado. Bom, se está tudo no quadrado, você joga então que a distância é a raiz quadrada de XP menos XQ ao quadrado, mais YP menos YP ao quadrado. Então, essa aqui é a fórmula, certo? Então, toda vez que falar distância entre dois pontos, você pode jogar aqui nessa fórmula que está muito fácil de ser resolvido. Bom, então, pediu para fazer um exemplo. Né? No plano cartesiano, vamos calcular a distância entre os pontos A, onde x vale 2 e y vale 3, e B, onde x vale menos 3 e y vale 11. Tá, então a fórmula é essa aqui, ó. Distância de AB é igual a raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado. Bom, então a distância vai ficar xa 2 menos 3 ao quadrado, mais YA 3, YB 11. 3 menos 11 ao quadrado. Resolvendo isso, 2 menos, com menos dá mais. 2 mais 3 ao quadrado, mais 3 menos 11 ao quadrado. 2 mais 3, 5 ao quadrado, mais 3 menos 11, menos 8 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Menos 8 vezes menos 8, mais 64. 25 mais 64 dá raiz quadrada de 89. Pronto. Se você quiser parar aqui, tudo bem, você não pode usar a calculadora e ver quanto que é a raiz quadrada no caso de 89, certo? Bom, então, ao longo, assim, a geometria analítica é muito usada. Tem um filme aí sobre os cientistas brilhantes, que são as estrelas além do tempo, que vai falar aí da importância da geometria na conquista da Lua, lá em 1969. Então, aí tem um link, ó, se você tem um site, se você quiser entrar e dar uma olhadinha, é bem interessante, tá? Então, eu vou montar um outro vídeo com os exercícios, porque para ficar melhor, tá certo? Mas então a gente vai seguindo aqui, né? E qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Um beijo, fiquem com Deus.